tá? Certo? Faltou colocar só o olhinho e as barbatanas. É verdade. Pensamento. Barbatana? Onde é que é a barbatana? Era aí mesmo. Tá aqui a peça que está sendo apertada, não é isso? Professor, vai ter um conectando a barra conectando? Como é que é? Vai ter uma barra conectando? Vai ter uma barra conectando, não entendi. Tem um alicate, tem um Ah, Não, esse é um alicate de pressão. Você pediu, eu falei que eu ia resolver o alicate básico. O que cair na prova é com você. Vai cair esse? Eu não sei. Se caiu de pressão, Ah, mas vocês não passaram de Tem pressão. alicates de diversos tipos. Vai cair daqui. Mas olha! aí vai. Ela é uma mão francesa. E aí você aperta o alicate, não é isso? Isso. É isso? E a pergunta geralmente é assim, vem cá, quanto é que você ganha de aperto no alicate? Não é isso? Tá certo? Então a primeira coisa que você tem que fazer e pensar é como é que um alicate funciona. Como é que um alicate funciona? Um alicate funciona pelo fato que ele é como se fosse um mecanismo, né? Ele é um mecanismo que se você arranca o pino no meio, o que acontece? Já desmonta tudo. Certo? É verdade. Se tirar o pino no meio, o alicate é babau, tá certo? Ele desmonta. Tira o apoio Então, dele. o alicate é uma estrutura, vamos dizer assim, não é que ela seja instável, né? Mas ela é estável por partes, né? Porque se você tira o pino, o babau José, o negócio desmonta, tá certo? Se você tentar analisar o alicate do jeito que está, sabe qual é a conclusão? E o que eu quero que vocês aprendam com o alicate, tá certo? É que se você fizer somatório das forças em X aí, dá zero. Não dá zero? Dá. Dá zero. X Esse é o dá. agente externo apertando. Esse aqui é o agente externo apertando e eu entendo que vocês conseguem ver que esse aqui é o agente externo reagindo, não é isso? É isso. Sei lá, aqui é A. E ali é a força que você está fazendo na conta. Sabe qual é a conclusão que você chegue? Qual a conclusão que vocês vão chegar, né? Se vocês forem analisar esse alicate do jeito que está, nada. Você vai chegar à conclusão que o alicate está parado. Não é verdade? Essa é a conclusão, o alicate está parado. As leis da estática só te permitem, analisando o alicate como um todo, só te permitem concluir o seguinte: somatório das forças da vertical, zero. E o P compensa com o P, vai pau, tá certo? Uma parte da mordedura compensa com outra parte da mordedura. Aí tá bom, o alicate não sai do lugar. Conclusão sobre a relação entre as forças. Zero. Zero. Bicho, falei qualquer porra vagabundo, zero. Relação entre as forças, zero. Significa que ela não tem relação nenhuma uma com a outra, é isso? É que elas se anulam. Elas se anulam? É. Quem anula com quem? Então, a força que você está aplicando aqui se anula com a... Não, a força que eu aplico aqui se já anula com essa. A força que você aplica Aqui se anula com essa. E essa aqui se anula com Se anula com essa, isso. Sabe por que essa tem que se anular com essa? Senão esse pino sai voando. Porque o alicate, isso aqui é a força do pino, do fio, do seu whatever que você quiser cortar, faz no alicate, tá certo? Agora o alicate não faz a mesma força? Então para esse pino não sair voando, essa tem que cancelar com essa. cancela com essa. Independente se essa não cancela com essa. Tá certo? O que eu quero dizer aqui é que a força P é mesmo sentido, direção, mesma direção, sentido oposto e na mesma linha de aplicação. Então não produz binário. Mas no alicate, produz binária P com A. Então, primeiro eu quero dizer o seguinte, que não há binário desse alicate nenhum. Quando ele está com as duas... Essa é que é a desgraça do alicate. A força Você aqui tem é bem que- menor do que a força aplicada lá. Olha, como é que A repete? força aqui é bem menor do que a força aplicada aí. Se o alicate está bem feito, é verdade. Aí eu quero que vocês, como engenheiros, entendam como dimensionar um alicate. O que é dimensionar? Dar dimensão para que isto que Vossa Senhoria está falando torne-se realidade. Porque se não tiver um ser sensitivo que pense nessas coisas, nunca o alicate per si vai fazer isso que você quer que o alicate faça. Para isso você precisa entender como que o alicate funciona.
Deu para entender? Isso que você está falando é a sua experiência de vida sobre o alicate. Agora, o que dimensionalmente faz com que o alicate faça o que ele tem que fazer? É o braço do alicate? O tamanho do braço. Então, para quem está acostumado aí na obra, né, onde geralmente o que vale na obra muito dinheiro tem um alicate e tal, você precisa romper geralmente cadeado, ou na sua empresa, sabe que o alicate, quando é power, além dele ser grande, ele tem um puta dobração. É a tesoura do vergalhão, né? Já para quem está perfeitamente. Pra quem está na obra é a tesoura de vergalhão. Tem um puta dobração. Mas só que se você olhar o alicate como um todo, você não consegue entender por que essa desgraça tem que ter um puta dobração. Tá certo? Só tem um jeito de ver. Você tem agora que fazer uma coisa assim. Todo mundo fecha os olhos. Tá certo? Hoje é que dia? Hoje é dia 25. Oi? O livro lá 25. E a página é 25. Muito cabalístico isso aqui. Cara, concentra nisso aqui. Isso tá, meu Deus. Então você fecha os olhos, tá? Você respira com calma. Pensa no alicate. Inspira. Expira. Pensa agora, irmão. Irmão. No pino. Tira o pino, irmão. Tira o pino. Tira o pino. Desmonta, irmão. Desmonta o alicate. Estão vendo? O pino está saindo. Tá. 3D. Ó. Ó, O pino está vindo, irmão. Tá vendo? show. Tá vendo? O que tem que acontecer com o alicate quando desmontar se você tiver o pino? Aí você pensa. Olhando para o mundo, né? Farei um diagrama de corpo livre. Não é verdade? De quem? Das partes que sobraram. Certo? Então vamos fazer as partes que sobraram. É o nome de um livro que eu quero escrever. As partes que sobraram. Certo? Trata da vida de um alicate desmontado. Aqui, ó. Vamos lá. Capítulo 1 das partes que desmontaram. É uma novela da SBT. Tá certo? Tá certo. Aqui agora tem um buraco. Atenção, você antes tinha um pino, agora tem um buraco. Tem um buraco. Tá respirando? Tá? Agora, o alicate tem que voar? Não, o alicate está estático. Porque o nome da disciplina é Estático. estático. Na dúvida vocês respondem zero. Tá certo. Aqui está a força, não está a força? Tá. Pino. Buraco. E aqui está o objeto que está sendo mordido. Seu dedo, tá certo? Qualquer coisa, né? Só que a força que está aqui, olha, a força do carinha que está sendo mordido é na direção do centro que está sendo mordido, não é verdade? O alicate quer flechar em torno do cara que está sendo mordido. Então, para impedir o movimento do alicate, o fio, o desgraçado, o dedo, enfim, quem está no meio, responde ao contrário, não é isso? Não é? Então é para cima, não é? Não é verdade? Aí eu pergunto, irmão, isso aqui está voando? Vamos chamar isso aqui de dado. Se não está voando, quem é que paga o pato? O pino. O pino. Então o pino é verdade. Você tirou o pino. Mas você concorda que para essa metade não sair voando, o pino deveria estar ali. Deveria? Que isso? Deveria. Deveria é tipo Corinthians. O Corinthians deveria. Flamengo deveria. O pino deveria. Tá certo? Ao cumprir seu papel conjugal de pino, compensar essas forças para não deixar voar. Qual é a força que o pino então deveria fazer? O pino deveria fazer sobre o buraco. Não, mas é o pino. É P Que vai compensar. mais W. Não é verdade? E falta uma coisa. Para esse negócio não sair a girar,
Lembra, você fechou os olhos, não pode deixar ele girar. Você tirou o pino, ele está parado, tá certo? O que você tem que fazer? Somatório com relação a algum ponto, pode ser a ponta da cabeça, pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa indecente também. Você vai ver a geometria do alicate, você verá a geometria do alicate, é isso? Você verá a geometria do alicate e fará, por exemplo, somatório dos momentos com relação ao buraco negro. Buraco negro conhecido também como buraco do pino, né? Ou lobino. E como é que fica o somatório com relação ao buraco do pino? É um ponto. Você tem que pegar as forças e multiplicar com os respectivos braços, né? Levando em consideração uma arbitragem qualquer de momento, por exemplo. Por exemplo, aqui positivo, não é isso? Essa força aqui faz momento positivo ou negativo? Positivo. Então é W vezes quem? Vezes B. E a outra? Menos P vezes A. Como é que fica então? Fica P. P sobre W igual a quanto? P sobre W igual a quanto? Igual a B sobre A, tá certo? O P vem pra cá, o A desce, tá certo? O P vem pra cá, o W vem pra baixo, o A vai pra baixo, o B vai pra aqui. Chegou. Mas você não falou que não tinha momento o alicate? O alicate, não, qualquer corpo que está parado não tem momento com relação a qualquer ponto do espaço de Deus, do universo cristão. Não tem. Do macumbeiro também. Não tem. Agora, eu quero tirar uma relação entre P e W. Por que eu quero tirar uma relação? Porque deu na minha telha? Não. É para cumprir o propósito divino do alicate. Tá certo? Que é amplificar a força, não é isso? E se você quiser amplificar muito força, acabei não respondendo uma outra pergunta que eu me empolguei, né? Eu fiz um momento com relação a esse ponto, porque eu quis eliminar esse cara no momento. E só ficar com o que me interessa. W, a força supostamente amplificada, e a força de aperto. Tá bom? Se você quer que o alicate amplifique muito força, isso aqui não é muito maior do que isso aqui? Não é? Então, para aquilo ali ser muito menor do que isso aqui não é muito menor do que 1, ó. Isso aqui não é muito menor do que 1, tá certo? Quando é 2 sinais de menos, é muito menor, tá certo? Então, assim, menor, muito menor, e sua conta no banco. Professor, você está olhando meu extrato bancário, hein? Exatamente. Seu extrato bancário é R$1. 25 centavos. Então, se W é muito maior do que P, significa que a razão P sobre W é muito menor do que 1. Por exemplo, 1 sobre 50, muito menor que 1, tá certo? Significa então que B sobre A tem que ser muito menor que 1, ou B tem que ser muito menor que A. O alicate tem que ter uma boca pequenininha e um braço grandão. É o daqui. B tem que ser muito menor que A. O alicate tem que ter uma boquinha e um braço. E aí você entendeu o alicate funcionando. Que tipo de pergunta você pode fazer? Professor, Depois põe uma força no pino. Professor, no caso aí... Não é sério, não é sério. A gente já entendeu como é que o alicate funciona. Você vai responder, vocês, qualquer pergunta sobre este alicate, não sobre outro alicate. Sobre outro alicate, o que você vai fazer, primeira coisa? Fechar. Tirar o pino, imagina. Então, se caso só a força tivesse um ângulo ali, em relação ao pino, não fosse horizontal. Se a cabeça fosse pegar, Isso. aí você vai ter que fazer momento do jeito que você tem que fazer momento. Você tem que pegar a força, projetar na direção do centro, Aí tem que calcular o... tem que calcular a geometria e parará, se o alicate tiver uma boca top, certo? Aí vai dar um valor. W vezes V dá um valor. Que valor é esse? É o momento de W em torno do... E aí depois somar com P, vezar, mas usando Por quê? Porque P quer girar no sentido contrário. W, tá certo? Aí soma os dois. Roda. Ué. Você arbitra no sentido positivo. E aí acabou o exercício. Não acabou o exercício.
é o seu nome? Aí só te deu. Aí a Aline entendeu todo o problema. E aí ela agora vai ser capaz de responder qualquer coisa. Por exemplo, ela pode responder, vamos supor assim, vamos supor que você sai, ó, você, por exemplo, assim, ó, eu quero um alicate que tem uma amplificação de 50, tá certo? Né? Vamos supor assim, o alicate tem uma amplificação de 50, tá certo? Tudo bem? Para cortar o fio aqui você precisa de, ou cortar o cabo, sei lá o que você tiver que cortar, meia tonelada, tá certo? Você sabe que aqui vai ter meia tonelada, aqui vai ter meia tonelada sobre 50, não é isso? Qual é a força do pino? Meia tonelada mais meia tonelada sobre 50. E aí você pode calcular o pino, a dimensão do pino, ele não romper sobre esse trabalho. Aí você começa a responder o que você quiser. Tá certo? Por exemplo, você quer saber o seguinte, ó, qual o tamanho desse braço aqui? Se você sabe a força que você quer cortar, a amplificação que você quer dar, você tira o tamanho do braço, você pode só estudar o braço se você quiser. E aí você sabe quanto é que o braço está sendo fletido. Você dimensiona o braço. Tá certo? Porque o engenheiro não vai botar um monte, não vai fazer esse braço gordo que eu fiz aqui assim, não. Certo? Fazer um braço esbelto, mas o mais esbelto possível. Tá certo? Então, se fosse resistência dos materiais, a gente poderia perguntar qual é o diâmetro aqui do braço para não romper quando você apertar. Porque quem já experimentou na hora de apertar vê que o braço está meio envergado, bicho. Certo? Uhum. Será que esse braço aqui você pode fazer com uma fibra? Assim, ó. Aí você começa a responder as perguntas, mas você tem que entender como é que funciona primeiro. Tá certo? Depois você vai responder perguntas mais avançadas. Mas assim, o objetivo não é que você responda a pergunta da prova. Você tem que entender como é que essa bagaça funciona. Essa é a diferença do engenheiro do cara que aperta a porra do alicate sem saber o que está fazendo. E quer destruir o motor da ponta. Vocês dimensionam o alicate. Pode nem saber pegar no alicate direito, com todo o respeito. Tá certo, Michel? Com certeza. Gente, mais alguma coisa? Nós terminamos aqui o nosso horário. Tá certo? Eu acho que a prova vai ser na